Imagine perder tudo de uma vez, seus bens, sua família, sua saúde, e ainda assim permanecer firme. Agora imagine que isso não é um simples acaso, mas um teste direto entre o céu e o inferno. Você suportaria? Pouca gente percebe, mas a história de Jó não é apenas sobre sofrimento. Ela esconde segredos sobre o propósito de Deus, os limites do mal e a verdadeira força da fé. Será que estamos preparados para entender o que Jó enfrentou? Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Jó e desvendar como essa narrativa pode transformar a sua visão sobre as provações que você enfrenta. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você encara os desafios da vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem passar por testes tão difíceis que, à primeira vista, parecem insuportáveis? Jó é o exemplo bíblico que nos desafia a entender os limites da nossa fé e confiança em Deus. Mas quem era Jó antes de sua vida ser virada de cabeça para baixo? A Bíblia descreve Jó como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1, versículo 1. Um homem exemplar, respeitado por sua comunidade e abençoado de todas as formas possíveis. Jó não era apenas um homem bom, ele era um modelo de obediência a Deus. Mas há algo mais profundo nessa descrição que nos prepara para o que está por vir. Sua história não é sobre riqueza ou honra, é sobre fé em meio à adversidade. Jó 1:2-3 nos dá um vislumbre da vida de Jó. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e também muitíssimos servos. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Jó tinha tudo o que muitos considerariam uma vida perfeita: família, riqueza e uma reputação irrepreensível. Mas será que isso era suficiente para protegê-lo dos testes que estavam por vir? Antes de sua aprovação, Jó vivia uma vida de prosperidade rara. Ele era um pai amoroso, que orava diariamente por seus filhos, intercedendo por eles para que fossem puros diante de Deus. Jó 1:5. Sua riqueza não o tornou arrogante, e seu poder não o corrompeu. Jó era o exemplo vivo de que é possível ser próspero e, ainda assim, profundamente espiritual. Contudo, a relevância da história de Jó para os cristãos hoje vai além de sua integridade. Sua vida antes das provações nos ensina que ninguém está isento de sofrimento, independentemente de sua bondade ou devoção. Jó nos lembra que as provas não são necessariamente um sinal da ira de Deus, mas uma oportunidade para manifestarmos nossa confiança nele. Agora pense, se Jó, que era o homem mais justo do Oriente, enfrentou um teste tão devastador, o que isso significa para nós? Será que estamos preparados para confiar em Deus quando tudo parece estar desmoronando? Jó nos desafia a refletir sobre a profundidade da nossa fé. É fácil louvar a Deus na abundância, mas o que acontece quando somos levados ao limite? Mas antes de mergulharmos nas provas que Jó enfrentou, precisamos entender o que estava por trás delas. Não foi apenas uma sequência de eventos aleatórios. No próximo ponto, vamos explorar o cenário celestial, o desafio de Satanás, onde a verdadeira razão por trás das provações de Jó é revelada. Você está pronto para descobrir o que estava acontecendo no céu? Você já parou para pensar que, às vezes, as maiores batalhas da nossa vida acontecem longe dos nossos olhos, em um plano espiritual? Na história de Jó, vemos uma cena impressionante no céu, onde Deus e Satanás travam um diálogo sobre a fé humana. O que realmente está em jogo quando Deus permite que um homem justo seja testado até seus limites? Esse cenário celestial nos ensina algo profundo sobre o propósito das provações e o teste da nossa fé. No livro de Jó, nos deparamos com uma cena intrigante. Imagine o cenário, uma reunião celestial onde os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles aparece Satanás. Deus, em sua soberania, não apenas permite sua presença, mas inicia uma conversa com ele. Mas o que realmente está em jogo aqui? Existe mais do que apenas o sofrimento de Jó. Algo maior está acontecendo,
E essa interação celestial oferece uma perspectiva única sobre o propósito das nossas próprias provações. Jó 1:6-8 diz: Ora, um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio com eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Essa conversa parece surreal, mas é uma chave para entender as provações. Deus se orgulha de Jó, mas Satanás o desafia, sugerindo que a fé de Jó só existe porque ele foi abençoado. Este diálogo entre Deus e Satanás revela algo surpreendente. A verdadeira motivação de Satanás é duvidar da sinceridade da fé humana. Ele acredita que, se alguém como Jó for retirado de sua proteção divina, perderá sua integridade. Satanás coloca em questão o propósito puro da adoração de Jó a Deus, sugerindo que ele só seria fiel porque desfrutava das bênçãos e prosperidade. Isso nos faz pensar: por que Deus permitiria que isso acontecesse? Não seria melhor proteger sua criação de todo mal? No entanto, Deus permite que o teste aconteça. E por que isso? Porque além de ser uma oportunidade para Jó demonstrar sua fidelidade, essa provação se torna um campo de prova para todos os cristãos. A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não depende das bênçãos materiais, mas da confiança inabalável em Deus, mesmo nas adversidades mais duras. Agora pense: se Deus sabia que Jó passaria por esse sofrimento, por que permitir isso? Como podemos reconciliar a ideia de um Deus bom que permite que seus filhos sejam testados de maneira tão dolorosa? Será que as dificuldades que enfrentamos têm um propósito mais profundo do que entendemos? E se eu te dissesse que as provações de Jó não eram apenas uma luta pessoal, mas um teste universal sobre a lealdade à fé? No próximo ponto, vamos explorar a intensificação das provocações, o sofrimento de Jó, onde veremos como as provações de Jó se intensificam e o que isso revela sobre a verdadeira natureza da fé. Você está pronto para descobrir até onde ele foi levado? Você já se perguntou como reagiria se, de repente, tudo o que você tem de mais precioso fosse tirado de você e, em seguida, você ainda fosse atacado em sua saúde sem entender o porquê? A história de Jó nos leva ao limite do sofrimento humano, mas também nos ensina o que realmente significa ter uma fé inabalável, mesmo diante da dor mais profunda. Como seria possível manter a calma quando tudo o que você conhece desmorona? O que acontece quando a vida te desafia de uma maneira que você nunca imaginou? Jó foi um homem justo, temente a Deus e até mesmo considerado o mais fiel de todos. Mas em um curto espaço de tempo, ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos e, por fim, até sua saúde foi atacada. E em meio a todo esse sofrimento, ele fez algo que muitos de nós teriam dificuldade até de entender. Ele se manteve firme. Como ele fez isso? O segredo está na maneira como ele reagiu a cada uma dessas provações. Jó nos ensina que, mais do que perder tudo, é sobre como enfrentamos a perda e mantemos nossa fidelidade a Deus. Jó 1:21 diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo depois de perder seus filhos, seus bens e sua segurança, Jó reconhece que tudo o que ele possuía era um presente de Deus. Ele não acusa Deus nem questiona suas razões, mas demonstra uma fé inabalável, reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. O versículo é um testemunho do tipo de fé que transcende as circunstâncias e continua a adorar, mesmo no pior momento da vida. Jó não só perdeu sua família e suas riquezas, mas também sofreu fisicamente. Em Jó 2:7-8, lemos que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Então ele pegou um caco para se coçar, enquanto estava sentado entre cinzas. Aqui vemos um homem que, ao ser atingido em todos os aspectos de sua vida, ainda se recusa a maldizer a Deus. Ele vive em um sofrimento profundo, mas a maneira como ele lida com isso é um exemplo de paciência e fidelidade. O sofrimento de Jó é uma lição de como, mesmo na perda total, é possível encontrar força para continuar acreditando que Deus ainda está no controle. Agora pare por um momento e reflita: como reagiríamos se fôssemos colocados no lugar de Jó? Perder tudo o que temos é uma experiência que poucos de nós podem compreender completamente. E, se tivermos a chance de nos perguntar:
é natural questionar: por que Deus permitiu isso? Ele não poderia ter evitado. O sofrimento, no entanto, não é algo que Deus nos dá para nos destruir, mas para nos purificar e fortalecer nossa fé. A fé de Jó não estava em suas riquezas ou filhos, mas em Deus. E esse é o tipo de fé que Deus deseja que todos nós tenhamos. Mas como sabemos, a história de Jó não termina com sua perda. A verdadeira profundidade da fé de Jó será revelada quando ele começa a dialogar com seus amigos e questionar sua própria situação. No próximo ponto, vamos explorar as respostas de Jó e o conflito com seus amigos, onde descobriremos como ele lida com as acusações e interpretações de seus amigos e como ele responde à presença silenciosa de Deus no meio de seu sofrimento. Você já se perguntou como seriam seus amigos se você passasse por uma grande tragédia em sua vida? Eles seriam aqueles que choram com você ou tentariam dar explicações rápidas sobre o que aconteceu? A história de Jó nos mostra que, mesmo aqueles que nos amam, podem ter dificuldades em entender o sofrimento, e suas palavras podem até piorar a situação. Jó teve 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. E sua resposta ao sofrimento de Jó não foi exatamente o que ele esperava. Mas o que isso nos ensina sobre o papel das pessoas ao nosso redor quando passamos por dificuldades? Imagine estar em meio ao sofrimento mais profundo da sua vida, quando 3 pessoas que se dizem seus amigos chegam para consolar você. Em vez de empatia e apoio, eles começam a acusá-lo de ter cometido pecados, como se o seu sofrimento fosse uma punição direta de Deus. Esses amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, acreditavam que o sofrimento era sempre o resultado de algum erro grave e que Jó, sendo um homem justo, teria algo a esconder. Esse é o dilema central dessa parte da história. Mas será que há algo mais por trás das palavras desses amigos? E como Jó responde a essas acusações infundadas? Em Jó 4:7, Elifaz, o primeiro a falar, afirma: "Lembra-te, pois, de que quem é inocente nunca perece, e os retos são sempre poupados." Essa visão de Elifaz reflete o pensamento da época. O sofrimento é uma consequência direta do pecado. Mas como sabemos pela história, essa visão não é correta para todos os casos. A Bíblia nos ensina que, em certos momentos, o sofrimento é um teste de fé, e não uma punição. Jó, por sua vez, mantém sua integridade e defende sua inocência, buscando entender o motivo de tanto sofrimento. Ele se recusa a aceitar a acusação de que seu sofrimento seja fruto de pecado escondido. Isso demonstra sua fé genuína, que não se baseia em um simples entendimento de causa e efeito, mas em uma confiança inabalável em Deus, mesmo sem compreender o motivo do sofrimento. Os amigos de Jó, embora inicialmente silenciosos e solidários, rapidamente começam a sugerir que ele deveria ter cometido algum pecado grave. Em Jó 8:4, Bildade acusa: "Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou nas mãos da sua transgressão." Essa tentativa de racionalizar o sofrimento de Jó não é apenas falha, mas também dolorosa para ele. Eles aplicam um conceito de justiça que não se aplica ao caso dele. No entanto, Jó, em sua busca por respostas, não se deixa abater pela acusação dos amigos. Ele mantém a esperança de que Deus, que é soberano e justo, tem um propósito em seu sofrimento. Essa resposta de Jó revela uma fé madura e uma busca por entendimento que vai além da simples acusação e julgamento. Agora pense um momento. Você já passou por momentos difíceis e teve alguém tentando explicar o porquê de sua dor, sem entender completamente sua situação? Talvez, como os amigos de Jó, essas pessoas falem com boas intenções, mas suas palavras podem fazer você se sentir mais isolado. Como você lida com isso? Jó nos ensina que, mesmo quando os outros não compreendem nosso sofrimento, a resposta de fé e integridade é o que nos fortalece. Deus não nos abandona nas dificuldades, e nossa confiança nele pode ser a chave para superar qualquer adversidade. Embora os amigos de Jó tentem ajudá-lo, suas palavras mostram o quanto eles ainda precisam aprender sobre a natureza do sofrimento e da justiça divina. Mas o mais importante é como Deus vai se manifestar para trazer esclarecimento a Jó. No próximo ponto, vamos explorar
o diálogo com Deus e a resposta divina ao sofrimento, onde veremos como Deus responde a Jó e o que isso revela sobre sua sabedoria e propósito para nossas vidas. Já se perguntou por que, em alguns momentos de nossa vida, Deus parece estar em silêncio quando mais precisamos dele? Quando estamos no fundo do poço, diante da dor e do sofrimento, por que é que muitas vezes a resposta divina parece não chegar? A história de Jó nos oferece uma perspectiva profunda sobre o silêncio de Deus e o que podemos aprender quando ele não responde às nossas orações. Mas será que nesse silêncio há algo que Deus está tentando nos ensinar? Vamos mergulhar nesse mistério. Jó, um homem temente a Deus e justo, é subitamente mergulhado em um mar de sofrimento. Ele perde todos os seus bens, seus filhos, sua saúde, e em meio a tudo isso, se vê sem respostas. Ele não compreende o motivo de tanto sofrimento e então questiona: por que comigo? Jó 3:11. É aqui que começa o grande dilema. Jó sabe que não é um homem ímpio, mas ainda assim, tudo ao seu redor desmorona. Ele clama por respostas, mas Deus permanece em silêncio. Essa ausência de resposta é quase uma dor a mais. O que fazer quando você sente que Deus não responde às suas perguntas? Como reagir quando parece que o céu se fechou? Em Jó 3:11, ele diz: por que não morri ao nascer e não expirei ao sair do ventre? Jó se entrega ao desespero, questionando o próprio sentido da sua vida. Mas apesar desse clamor angustiante, Deus não responde imediatamente. O silêncio de Deus é um teste de fé. Em muitos momentos da vida, nos encontramos em uma situação semelhante, onde a resposta de Deus parece demorar a chegar, ou até parecer ausente. Mas será que o silêncio de Deus significa ausência de cuidado? Em Isaías 55, 8-9, Deus nos lembra: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. O silêncio de Deus não é ignorância ou negligência. É uma oportunidade para confiar em seu plano soberano, mesmo quando não compreendemos. O sofrimento de Jó é, de certa forma, um reflexo da experiência humana. Todos nós passamos por momentos onde a dor parece insuportável e onde, por mais que clamemos, não vemos uma resposta imediata. O silêncio de Deus não significa a ausência de sua presença, mas é um teste que nos desafia a confiar nele sem respostas claras e rápidas. No entanto, mesmo no silêncio, Deus não está ausente. Ele está preparando algo maior em nossa vida, algo que talvez só possamos entender mais tarde. O livro de Jó revela que, embora Deus permita que experimentemos esse silêncio, ele tem um propósito maior para a nossa vida, um propósito que ultrapassa a compreensão humana. A resposta de Deus virá no tempo certo, mas até lá, devemos aprender a confiar. Imagine o seguinte: você está sofrendo intensamente e suas orações parecem ecoar no vazio. Como você reage? Muitas vezes nossa tendência é questionar a justiça de Deus ou nos sentirmos abandonados. No entanto, o silêncio de Deus não é uma falta de resposta, mas uma oportunidade de aprofundar a nossa fé. Jó, ao questionar por que comigo, nos mostra a importância de expressar nossos sentimentos, mas também de buscar uma compreensão mais profunda, além das circunstâncias imediatas. Você já passou por um momento de silêncio de Deus e se perguntou o que ele realmente quer nos ensinar? No próximo ponto, vamos explorar como Deus finalmente quebra o silêncio e se revela a Jó, oferecendo uma resposta que não é apenas sobre a dor de Jó, mas sobre o seu poder e sabedoria. A resposta de Deus muda tudo. Você já imaginou o que faria se Deus falasse diretamente com você? E se, em meio ao seu sofrimento, você fosse surpreendido por um encontro tão poderoso com Deus, que fosse capaz de transformar sua dor em uma nova perspectiva? Isso acontece na história de Jó. Depois de tanto clamar, questionar e buscar respostas, Deus finalmente se manifesta. Mas não da forma que Jó esperava. Ele fala do redemoinho com uma resposta cheia de perguntas. Mas por que será que Deus não dá uma explicação simples, como imaginamos, e prefere falar por meio de perguntas? Existe algo mais profundo por trás disso. Deus, ao invés de dar uma resposta direta sobre o sofrimento de Jó, inicia uma série de perguntas desafiadoras. Ele não vem como um juiz para condenar ou defender Jó, mas para revelar o vasto poder e sabedoria divinos. Em Jó 38:4, Deus pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Através dessas perguntas, Deus está convidando Jó a refletir sobre a magnitude do universo
e sobre o poder de Deus na criação. Cada uma das perguntas lança luz sobre um aspecto da soberania divina, mostrando que a mente humana é limitada diante da grandeza de Deus. Mas o que essa abordagem de Deus nos ensina sobre nossas próprias dificuldades e sobre o modo como Ele responde às nossas orações? Em Jó 38:4, Deus diz: "Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens entendimento." E ao longo dos capítulos seguintes, Deus continua a desafiar a compreensão de Jó com perguntas sobre o funcionamento do mundo, como as leis da natureza, a criação dos mares e dos animais, e até mesmo as constelações. Essas perguntas não buscam uma resposta lógica, mas sim a revelação de que Deus está no controle de tudo. A sabedoria divina está além da compreensão humana, e nossos próprios questionamentos diante do sofrimento não são, de fato, um desafio à justiça de Deus, mas uma oportunidade para reconhecermos nossa limitação. Quando Deus responde a Jó, Ele não dá uma explicação sobre o sofrimento específico que Jó enfrentava. Em vez disso, Ele revela sua soberania e poder sobre a criação, mostrando que o sofrimento de Jó é apenas um pequeno aspecto dentro do plano eterno de Deus. Essa resposta transforma a maneira como Jó vê suas provações. Ele passa a entender que, mesmo sem entender os porquês de sua dor, ele pode confiar no poder, na sabedoria e na soberania de Deus. A resposta de Deus a Jó não é uma negação do sofrimento, mas um convite para ver além das circunstâncias imediatas e confiar no propósito divino que está além da nossa compreensão. Imagine o que seria se, em vez de respostas fáceis, Deus se aproximasse de nós com perguntas que desafiam nossa visão limitada. Como você reagiria se, em vez de uma explicação sobre seu sofrimento, Deus o convidasse a refletir sobre sua soberania e poder? A resposta de Deus a Jó nos chama a um lugar de humildade, onde, ao invés de buscar respostas imediatas, passamos a confiar em sua grandeza. Será que estamos prontos para ouvir o que Deus quer nos ensinar, mesmo quando Ele não responde nossas perguntas da maneira como esperamos? A resposta de Deus muda tudo para Jó, mas também nos ensina algo profundo sobre nossa própria caminhada com Ele. Mas o que acontece depois disso? Como a fé de Jó é restaurada e como ele passa a ver a realidade de Deus de uma forma completamente nova? No próximo ponto, vamos ver como Deus restaura a vida de Jó e o que podemos aprender com a redenção que ele experimenta após o confronto com o poder divino. Você já parou para pensar que a grande recompensa de Jó não veio no meio do seu sofrimento, mas somente após ele ter passado pelo teste mais difícil de sua vida? Quando tudo parecia perdido, Deus não apenas restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas fez algo ainda mais surpreendente. Ele deu em dobro. Mas será que isso foi apenas um prêmio para a fidelidade de Jó? Ou havia algo mais profundo nessa restauração? Existe uma lição valiosa sobre a fidelidade e o propósito divino em cada etapa dessa história. A restauração de Jó não é um simples final feliz de um conto bíblico. Na verdade, ela representa algo mais complexo e profundo. Jó sofreu por um motivo que ele não compreendeu totalmente. E, no entanto, ao final, a recompensa que ele recebeu não foi apenas material, mas também espiritual. Deus não apenas restaurou os bens que Jó havia perdido, mas também o ajudou a crescer em sua fé e entendimento sobre seu plano soberano. Mas como isso tudo aconteceu? Como o arrependimento e a intercessão de Jó pelos amigos desempenham um papel crucial nesse processo? Em Jó 42:10, lemos: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía." Isso nos mostra que a restauração de Jó não foi imediata, nem sem um profundo processo de transformação. A intercessão de Jó pelos seus amigos, que haviam sido críticos e acusadores, foi um passo crucial para a reconciliação e restauração. Jó não apenas pediu por si mesmo, mas também pelos que o haviam julgado. Isso nos ensina que a verdadeira cura e restauração não vem apenas quando buscamos a nossa própria bênção, mas quando nos colocamos na posição de interceder pelos outros, mesmo aqueles que nos feriram. A restauração de Jó é também uma lição sobre o valor da fidelidade em meio ao sofrimento. Jó não entendeu os planos de Deus enquanto estava no auge de suas provações. No entanto, mesmo sem compreender, ele continuou fiel. Em sua aflição, ele não abandonou sua fé. Isso é algo fundamental. Deus não promete que entenderemos todas as razões pelas quais sofremos, mas Ele promete que nossa fidelidade será recompensada. E mais do que isso, a restauração de Jó mostra que, ao permanecer fiel, ele se tornou mais preparado para receber
o que Deus tinha preparado para ele. Mas o que podemos aprender com essa restauração de Jó? Será que muitas vezes buscamos recompensas e bênçãos imediatas, sem passar pelo processo de fidelidade no sofrimento? E será que somos capazes de interceder por aqueles que nos causaram dor, como Jó fez pelos seus amigos? A restauração de Jó nos chama a refletir sobre a profundidade da fidelidade e da capacidade de perdoar e orar por outros, mesmo em meio às nossas próprias dificuldades. A história de Jó termina com uma poderosa lição sobre a fidelidade e a intercessão. No entanto, o que podemos aprender sobre a relação entre o sofrimento e a glória divina? Como Deus usa o sofrimento para nos moldar e preparar para a sua glória? No próximo ponto, vamos explorar como o sofrimento, mesmo em sua forma mais difícil, pode ser usado por Deus para um propósito maior, que vai além da compreensão humana. Já pensou que a maior lição da história de Jó pode não ser sobre como ele sofreu, mas como ele lidou com esse sofrimento? Muitas vezes, estamos tão focados nas respostas que queremos de Deus, que não percebemos a grandiosidade de confiar em sua soberania, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Mas, e se eu te dissesse que as lições mais valiosas de Jó não são sobre o sofrimento em si, mas sobre a paciência e a confiança em Deus, mesmo sem entender o porquê das adversidades? A história de Jó nos leva a um profundo processo de aprendizado sobre a soberania de Deus. Embora Jó tenha perdido tudo e enfrentado dúvidas, ele nunca deixou de crer que Deus tinha um propósito. É fácil confiar em Deus quando as coisas estão bem, mas o que fazer quando o sofrimento se torna insuportável? A história de Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, devemos manter nossa fé firme, sabendo que Ele sempre tem o controle, mesmo quando nada faz sentido. Tiago 5,11 nos diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Esta citação traz uma lição poderosa. A paciência e a perseverança de Jó não foram apenas para ele, mas são exemplos para nós. Mesmo quando a situação parecia desesperadora, ele confiou que Deus estava com ele. E no final, Deus não só restaurou sua vida, mas a multiplicou. Jó não conhecia o porquê de seu sofrimento, mas ele soube esperar pela misericórdia de Deus. O sofrimento de Jó não foi em vão. A Bíblia não apenas narra o que aconteceu com ele, mas também explica o processo que o levou à compreensão mais profunda da soberania de Deus. Jó fez várias perguntas durante sua luta, mas ele nunca abandonou sua fé. Ele questionava Deus, mas não desconfiava de sua bondade. O fato de que Deus respondeu a Jó do redemoinho, Jó 38-41, e o desafiou com perguntas que destacavam seu poder e sabedoria, mostra que o sofrimento pode ser uma oportunidade de conhecer mais sobre a grandeza de Deus. Em nossa própria jornada, podemos não entender o que estamos passando, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Como lidar com o sofrimento sem ter todas as respostas? Como confiar em Deus quando o silêncio parece ensurdecedor? Se Jó, que passou por tanta dor, pôde encontrar esperança em Deus, será que também podemos fazer o mesmo? O conflito surge quando tentamos controlar o sofrimento e os planos de Deus. Mas e se a chave não for entender tudo, mas confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos? Jó nos ensina que a paciência e a perseverança são cruciais, mas também nos leva a pensar sobre como as provações podem ser uma preparação para algo maior. E se as dificuldades que enfrentamos agora estão nos preparando para algo extraordinário no futuro? No próximo ponto, vamos explorar como a história de Jó nos ensina sobre o propósito divino e como confiar em Deus em todas as fases da vida. Você já percebeu como a história de Jó, com todo o seu sofrimento e restauração, aponta diretamente para Jesus? Parece improvável, não é? Afinal, Jó viveu muito antes de Cristo, mas há algo na sua história que ecoa fortemente o sofrimento e a glória de Jesus. Será que a vida de Jó tem mais em comum com a de Cristo do que imaginamos? Jó, com sua dor injusta, seu sofrimento profundo e sua eventual glorificação, não é apenas uma figura isolada no Antigo Testamento. Ele é uma sombra de algo maior, algo mais completo. Jesus, o Filho de Deus, também experimentou sofrimento injusto, passou por tribulações que pareciam desmesuradas, mas sua história não terminou na dor. Ao contrário, ele alcançou uma glorificação final,
que trouxe salvação para toda a humanidade. O que isso tem a ver com Jó? Talvez mais do que você imagina. Isaías 53:3-5 nos diz: Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa passagem descreve o sofrimento de Jesus de maneira que reflete a injustiça e o peso do sofrimento de Jó. Ambos, Jó e Jesus, são figuras de resistência e fidelidade em meio a provações imensuráveis. Mas enquanto Jó foi restaurado por Deus, Jesus se tornou a resposta definitiva para o sofrimento humano. Jó é descrito como um homem justo que, no auge de sua vida, sofreu terrivelmente, sem entender completamente por que tudo aquilo acontecia com ele. Da mesma forma, Jesus, sendo inocente e perfeito, sofreu uma morte injusta. Ambos enfrentaram as provas de maneira singular, mas com uma certeza em comum. Em sua dor, havia um propósito maior em jogo, algo que transcendia a compreensão humana imediata. O sofrimento de Jó, por mais que fosse uma sombra do sofrimento de Cristo, preparava o cenário para entendermos a redenção que viria por meio de Jesus. A glória que Jó experimentou no final de sua história não se compara à glória de Cristo, que não apenas venceu a morte, mas ofereceu a todos a possibilidade de ressurreição e vida eterna. Por que Deus permitiu tanto sofrimento, tanto em Jó quanto em Jesus? A dor de Jó parece ter sido em vão, mas não foi. Assim como o sofrimento de Cristo, que parecia uma derrota, mas se revelou a vitória suprema. Será que, em nossas próprias vidas, os sofrimentos que enfrentamos não têm também um propósito maior? Às vezes nos perguntamos como algo bom pode vir da dor, mas a vida de Jó e a de Jesus nos mostram que, no final, Deus está no controle e a glorificação sempre segue a aprovação. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.